Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 12. E esta noite eu quero falar sobre preparados para estarmos na presença do Senhor. Cantamos um cântico com tanta alegria, com tanta unção, com tanta disposição, que dizia: derrama tua Shekinah sobre nós, a glória de Deus. E a pastora Veleda dizia assim: eu fico tremendo quando eu digo, vem com o peso da tua glória. Com certeza não conseguimos suportar o peso da glória do Senhor sobre nossas vidas, como foi lá com os sacerdotes na consagração do templo. Eles não conseguiram suportar e caíram na presença do Senhor. Tamanho era o peso da glória. E Lucas, no capítulo 12, a partir do verso de número 13, na realidade, o contexto do texto que vamos ler é do versículo 13 até o versículo de número 34. Mas nós só leremos até o versículo de número 21. E eu gostaria que o irmão ficasse de pé em reverência à leitura da palavra de Deus. Irmãos, toda vez que eu falo sobre ficar de pé, eu me lembro quando nós éramos crianças e víamos para a igreja, os nossos vizinhos viam meu pai e minha mãe sair com a filharada. Sim, filharada porque eram 5 moças e só eu de homem, e eu juntamente com meu pai, é claro. Porque mesmo de calça curta, já era homem feito, assim, com barba, cabelo grande, mesmo calça curta. Mas o pessoal ficava impressionado, eu sempre fui muito precoce. O pessoal ficava muito impressionado, era com a Bíblia. Eu sou do tempo em que o crente era conhecido como Bíblia. Você também é desse tempo? Não. Vocês me pegaram agora, você é mais novo, né? Tá certo, parabéns para você. Mas então vamos levantar as nossas Bíblias. Você trouxe a sua Bíblia? Deixa eu ver aqui. Rapaz, deixa eu ver se a Paula está com a Bíblia. Tá, o Jarnô também, é isso aí. Vamos ver. Cadê lá em cima? Os irmãos da galeria. Vamos ver quem não trouxe a Bíblia. Ih, rapaz, olha só. Que bênção. Eu acho que temos aí 99,72% de homens com a Bíblia e de 23,72% de mulheres com a Bíblia. Os homens ganharam de... Os homens ganharam de lavada das mulheres, porque o homem é crente mesmo, sempre anda com a Bíblia. A mulher, na bolsa da mulher, tem tudo, menos a Bíblia. Eu gosto de provocar vocês, é muito legal. Vocês respondem. Não tem que fazer nada, gente. Não tem que fazer nada. Então, Lucas, capítulo 12, a partir do verso de número 13, a palavra do Senhor diz assim: disse-lhe alguém dentre a multidão: mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me constituiu a mim juiz ou repartidor entre vós? E disse ao povo: acautelai-vos e guardai-vos de toda espécie de cobiça, porque a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Propôs-lhes então uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produzira com abundância. E ele arrazoava consigo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. Disse então: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todos os meus cereais e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nossos corações. O povo de Deus diz: amém. Senhor, se propício a nós nesta noite, Senhor. Possamos estar com os nossos ouvidos espirituais abertos para a ministração do Teu Espírito. Saiamos daqui edificados na Tua palavra. Saímos daqui, Senhor, realmente preparados para o encontro contigo, com a nossa vida totalmente transformada pelo Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.
Os irmãos podem se assentar. Impressionante, irmãos, toda vez que eu leio esse texto, o que me chama a atenção é quando Jesus diz assim: louco, esta noite pedirão a tua alma, e que tu tens preparado. O que tens preparado? É interessante, nessa frase, o que tens preparado. O que nós temos preparado na nossa vida? O que temos aqui, né? Interessante, quando nós olhamos para esse texto, irmãos, ele começa de uma forma casual. Uma forma diferente das demais. Jesus estava ali com seus discípulos e um homem dentre a multidão virou para ele e disse assim: Senhor, pede ao meu irmão para que ele reparta comigo a herança. Interessante, meus amados, que o povo judeu é um povo muito organizado, e quando eu falo assim, eu estou querendo dizer com relação a todos os critérios. Eles têm uma lei orgânica, eles têm um estatuto, eles têm uma constituição, são os livros de Moisés. Aquilo servia para eles, dentre as leis, os mandamentos, haviam outras 600 ordenanças. Então, eles não tinham muita dificuldade de entender. Tanto é que, durante o período do exílio no deserto, quando eles marchavam, saindo do Egito para a Terra Prometida, Moisés foi escrevendo as orientações para que o povo pudesse dirimir todas as dúvidas que houvesse e que viessem a surgir. Então, esse tipo de pergunta que aquele homem faz para Jesus, não caberia a resposta, porque as próprias leis de Moisés já orientavam como a partilha da herança deveria ocorrer. 2 terços para o mais velho, 1 terço para o mais novo, no caso de 2, ou no caso de mais, o percentual sempre seria maior para o filho mais velho. Mas naquele momento, aquele homem queria aproveitar a presença de Jesus, e não era incomum, era comum as pessoas procurarem os líderes, os sacerdotes, os rabis, os mestres, e pedirem a eles que explicasse, que ajudasse nas questões odiernas, nas questões do dia a dia, nas questões que nós tratamos na nossa vida. Aí Jesus para e diz assim: espera aí, eu não vim aqui para ficar discutindo essas questões. Essas vocês podem resolver. Aí Jesus propõe uma parábola, propõe uma ilustração. Jesus conta um caso e diz para aquele homem a respeito da riqueza. Nesse momento, Jesus está tirando o foco da questão e querendo trazer o foco principal. E o foco principal é sempre buscarmos a direção de Deus. Queremos estar debaixo daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Às vezes, o nosso olhar está aonde nós alcançamos, na altura onde nós alcançamos. Na realidade, o Senhor quer que nosso olhar mude a direção e olhemos para mais longe. Olhemos para mais longe. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensina assim: peçam ao Pai para que a vontade dele seja feita na terra. Olhem para o céu, olhem para lá. É de lá que vem a direção. O salmista nos ensina isso. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá a salvação? O salmista diz que aquele que viajava para Jerusalém, quando voltava, ele olhava para os montes e sentia medo, porque ele sabia que nos montes os salteadores às vezes se escondiam. E ele dizia: eu olho para lá, mas de onde me virá a salvação? E ele responde: a minha salvação vem do Senhor. Os nossos olhos têm que estar acima. Então Jesus propõe uma parábola, uma ilustração, conta uma história. E nesse momento Jesus está querendo dizer para 2 tipos de pessoas que estavam ali presentes. Interessante que quando Jesus caminhava entre nós, sempre o rico estava presente. Quando nós lemos os evangelhos, vocês vão encontrar expressões assim: as mulheres que estavam com Jesus serviam ao Senhor com as suas riquezas, com as suas fazendas. Jesus estava ali sempre. Em determinado momento, conversando com os seus discípulos, quando alguém vem e unge a ele com óleo caro, e Judas, o Iscariote, que detinha a bolsa, era o tesoureiro do grupo,
reclama e diz: poderíamos ter gastado esse dinheiro dando aos pobres. Jesus disse: espera aí, Judas, você está enganado. Os pobres sempre têm convosco. Então, neste momento aqui, Jesus está falando para essas duas categorias de pessoas. A primeira, ele fala para o rico. E quando ele focaliza, ele está pensando em dois aspectos da vida da pessoa. O primeiro dos aspectos é quando a pessoa é egoísta, pensa em si mesmo. E Jesus está dizendo que nós temos que pensar além do próprio egoísmo. Além daquilo que nós pensamos na nossa vida, nós estamos muito centrados em nós mesmos. Eu ouvi certa vez a história da mulher que dizia que do norte para o sul, do leste ao oeste, ela era o centro. Às vezes nossa vida está muito pautada em nós mesmos. Jesus estava falando sobre isso, sobre a riqueza. Quando o rico pensa nele mesmo, quer o ganhar mais, é a ambição da sua vida, está pensando cada vez mais em como angariar para si. Ele cita o exemplo: aquele homem olhou e disse: eu prosperei, então o que farei? Vou derribar. Aliás, dizem os historiadores, quando você lê esse texto, é o texto que mais aparece a primeira pessoa. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou derrubar, vou construir, vou fazer outro. E vou dizer para a minha alma, tens muito bens. Jesus está falando para esse tipo de pessoa que pensa em si mesmo o tempo todo. Será que há alguém assim aqui entre nós? Pessoas cuja avareza, cuja riqueza, cuja a forma de pensar está centrada nela. Jesus está falando sobre isso, esse aspecto. Mas Jesus está falando também num aspecto daquela pessoa que não consegue entender que existe um outro mundo além do seu. Um outro mundo além deste. No seguinte aspecto, irmãos: quantas vezes nós pensamos na vida no aqui e agora, no com quanto estamos vivendo? Jesus, ao contar essa parábola, ele diz que aquele homem diz: derribarei os celeiros, farei outros, olharei para os novos, colocarei lá dentro todos os cereais, depois eu vou sentar e vou dizer: alma, tu tens em depósito muitos bens. Agora sim você pode folgar. Come, bebe e folga. Interessante isso, né? Às vezes a gente pensa que bom mesmo é sombra. Como é que é o resto? Os irmãos já estão ficando descolados, ninguém responde mais. Mas a gente faz o sonho nosso, né? É aquela praia paradisíaca. É isso aí, né? Com um coqueiro, outro coqueiro, vocês têm o mesmo sonho, né? Você deita e o que vem? Uma água. Que coisa, né? É isso que Jesus está falando, exatamente isso. Que a gente pensa que o labutar, o trabalho, ele é em si mesmo, tudo que nós esperamos, almejamos. E aí a pessoa se preparou, ela fez tudo aquilo, aí Jesus diz: ei, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem será? Então, às vezes, pensamos que o mundo se resume nisso. Pensamos que não existe outro. É aquele diálogo entre o homem experiente e o jovem inexperiente. O homem experiente diz para o jovem: o que você pretende fazer? Ele diz: eu vou completar os meus estudos. E depois eu vou me empregar, vou ganhar muito dinheiro. E depois eu vou casar. E depois eu vou ter filhos. E depois vou ter uma bela casa. E depois que eu estiver bem preparado, com uma casa bonita, depois de muito tempo eu vou me aposentar. E depois eu vou morrer. E depois nós nos preparamos para os 50, 60, 70 anos da nossa vida. Diz o texto que aqueles que chegam aos 70 querem ser infarto. Nos preparamos para isso e a Bíblia pergunta: e depois? Depois disso, o que você vai fazer? Nossos olhos estão olhando para aquilo. Então, Jesus, quando nós temos essa parábola, Jesus está falando para a pessoa que se considera rica
Rica nesses dois aspectos. Mas ele também fala para o pobre. E aí é a parte seguinte do texto, do 14 em seguinte, que nós não lemos, quando Jesus diz assim para a pessoa que ela tem que confiar. Jesus fala do lírio, fala das vestes, das hortaliças, das plantas, da vida natural. E Jesus diz, olha, Deus cuida. Deus vai cuidar também de você. E o verso de número 31, o Senhor fala assim, buscai o reino de Deus. E essas coisas serão acrescentadas. Então, para o rico, o Senhor dá um recado, para o pobre, o Senhor dá um recado também, dizendo que nós temos que ter na nossa vida diligência. Diligência. Caminhar nessa direção. Interessante, quando nós lemos um texto desse, irmãos, nós aprendemos com o Senhor essas coisas ricas para a nossa vida. E aí eu quero trazer algumas lições práticas para nós, a partir desse texto que nós lemos. Primeiro ensinamento que eu tiro para a minha vida e quero compartilhar com os irmãos é que nada que venhamos a fazer garante um futuro seguro. Vou repetir, nada que venhamos a fazer garante um futuro seguro. Irmãos, mais do que pessimismo, é um pragmatismo. Eu quero dizer que é uma visão objetiva, clara, lógica. Que às vezes nós pensamos, e foi o que o Senhor Jesus falou para o rico. No verso 18, o rico diz assim, vou construir, vou derribar celeiros e edificarei outros, maiores ainda, e vou colocar ali os bens, meus cereais, tudo que eu conseguir. A pessoa vai na vida, de repente ela perde a saúde por causa do grande trabalho da vida, e ela gasta tudo e conseguiu para recuperar novamente a saúde. De repente a pessoa perde a família. Perde a família. Irmãos, os filhos, eles não se perdem no mundo, eles se perdem dentro de casa. Como assim, apóstolo? É porque, irmãos, quando um filho se perde no mundo, é porque ele não teve dentro de casa o espaço necessário para ele clamar pela ajuda quando ele estava sofrendo. E muitas vezes o pai e a mãe passam pela vida desapercebidamente das necessidades dos filhos. O que adianta? Derribarei, farei outros. Nada que nós façamos, irmãos, nos garante um futuro seguro. O sucesso do passado não pode ser extrapolado para resultados seguros, bons no futuro. Sempre necessitamos de estar diligentes, trabalhando, nos esforçando no Senhor. O verso de número 20, o Senhor Jesus é categórico em sacudir aquele homem da história e nos sacudir. O verso 20, Jesus diz assim, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Ele nos chama a atenção para o momento da nossa vida. Momento da nossa vida. Irmãos, ontem eu levei um choque, eu fiquei entristecido. Depois da reunião dos jovens aqui, Veleda e eu nos encontramos com um casal de amigos. Por acaso, nos encontramos com eles. E conversa vai, conversa vem. O problema das pessoas já passaram dos 60, né? É o meu caso, da minha mulher ainda não, ela não chegou nem perto. Mas, de repente, ele vira assim para mim, se lembra do fulano? Eu falei, sim, e aí? O que falou? Morreu. Ai, irmãos, quando ele falou isso, veio aquela coisa assim no meu... Ai, morreu? Mas ele é meu amigo no Facebook. Ele não postou nada que tinha morrido. Evidentemente que não seria ele. Se fosse ele, eu tinha que amarrar na mesma hora, né? Mas alguém poderia ter posto. Essa noite pedirão a tua alma. Não há certeza, irmãos. Não há certeza. A pastora Veleda estava contando aqui do livramento, da bênção que foi
no dia 4 de agosto do ano passado, a igreja estava aqui reunida, ela vinha para a igreja, foi sequestrada, passou 2 horas no meio, com os sequestradores, mas Deus a livrou, ela está aqui entre nós. Mas poderia não ter sido assim. Nós sabemos disso. Sabemos disso. Estar preparado. Esta noite pedirão a tua alma. Cara, eu não estou profetizando na vida de ninguém, fica tranquilo. Mas é importante nós estarmos preparados sobre isso. Estarmos vigilantes, porque nada que façamos pode garantir que aquilo que nós projetamos se perpetue. Se perpetue. A nossa vida, irmãos, diz o texto de Tiago, ela é efêmera. Ela é como um vapor que aparece e logo desvanece. Rápido. Precisamos estar prontos, estar ligados com o Senhor. Quando eu leio esse texto, uma outra coisa que veio à minha mente, que para mim é uma lição prática, que é o seguinte: há uma pergunta que sozinho nós não conseguimos responder. Quando nós vemos um texto igual a esse, irmãos, nós pensamos muitas coisas, mas há uma delas que sozinhos nós não conseguimos responder. O verso de número 20, Jesus diz assim: mas Deus lhe disse, insensato, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado? Para quem será? Há uma pergunta de Jesus e você não sabe responder. Como é que começou a conversa de Jesus? O homem pergunta para ele, pede a ele que o ajude a resolver uma questão familiar de distribuição de herança. Alguém morrera. E a herança estava ali para ser distribuída. Então, Jesus, partindo dali, diz: o que tu tens preparado, como que será? Depois da sua morte, como é que vai ficar? Como é que você vai lidar com essas questões? Claro, não dá mais, não é você quem vai cuidar disso. Outro vai cuidar para você, por você, em seu nome. Então, há uma pergunta que nós não conseguimos responder sozinhos. Nós não temos condição de responder. Por isso que a nossa vida, irmãos, ela tem que ser objetiva no que lidamos. Nós temos que estar preparados a cada instante, viver a vida como o Senhor nos ensinou lá no livro de Êxodo, preparados, cingidos nossos lombos, com os nossos pés calçados, prontos para estarmos na presença do Senhor. Prontos, preparados. É isso que Jesus está dizendo. Se te pedir alguma coisa, se te pedir a tua alma, o que será? O que tu tens preparado? Interessante, meus irmãos, que muitas vezes nós vivemos a nossa vida sempre dizendo assim: eu ainda não terminei isso, eu ainda não terminei aquilo. A nossa vida está sempre costurada. E isso é bom, porque isso nos mantém com fôlego, com adrenalina. Os irmãos sabem, nós aqui temos as nossas metas, os nossos objetivos. Domingo que vem vamos orar pelas metas nobres que fizemos, como todo primeiro domingo nós fazemos isso. Isso é bom, mas nós temos que estar preparados para, em qualquer momento, nós estarmos 100% feitos na nossa eficiência. Deixe-me contar um exemplo pessoal que relaciona-se ao meu pai. Meu pai sofreu um acidente de carro, ele tinha 71 anos de idade. 71 anos de idade, não era um broto. Ele sofreu um acidente de carro. Por conta disso, a minha mãe, daí a 11 dias, veio a falecer, e o meu pai viveu mais 13, 14 anos. Papai, ele teve que largar as atividades que ele tinha. Naquele ano, ele tinha perto de 4, 5 atividades. Ele era pastor aqui, era diretor do Colégio Batista, fazia parte da denominação em algumas juntas, trabalhava, era um homem muito ativo. Saía de manhã, voltava à tarde. Não tinha cansaço. Mas uma coisa, observe, isso eu acho lindo. Quando meu pai faleceu, ou melhor, antes de falecer, quando ele teve que passar as atividades que ele exercia, direção do Colégio Batista, tudo o que ele passou, a direção da igreja, não havia uma pendência. Não havia uma pendência. Ele passou o Colégio Batista com o maior número de alunos que o colégio já teve. Passou com o colégio com dinheiro. O colégio estava bem financeiramente, todo em dia. Passou assim.
Infelizmente, irmãos, depois que ele saiu da liderança do Colégio Batista, nós acabamos perdendo o Colégio Batista Brasileiro. Hoje, as instalações estão alugadas, arrendadas por uma das universidades do Rio de Janeiro. Recebemos um valor irrisório. E aquilo que a denominação tinha de investir na vida das nossas crianças e adolescentes, nós perdemos. Temos o Colégio Batista Shepherd, que está tentando sair do vermelho que está. Veja, o meu pai não estava planejando isso. Ele não estava. Domingo de carnaval, passeando com a minha mãe, sofreu um acidente. Estava pronto. Pronto. Interessante isso. Ele tinha saúde, continuou, dirigiu ainda a igreja por mais 2 anos. Depois ele teve que passar o bastão. E nós estamos aqui desde 1988 dirigindo a igreja. Recebi uma igreja saudável. Saudável. Não era grande como hoje nós somos. Havia 250, 300 membros na oportunidade, 50 famílias, mas era um igrejão. Igrejão. Como ainda é hoje. Igrejão. Boa, saudável. Capaz de realizar as grandes obras. Os irmãos vêm. Bem, é isso aqui. Benditos são os pioneiros. Jesus diz assim, hoje pedirão. E aí, o que tu tens? O que você vai apresentar? Como vai ficar? Essa pergunta você só pode responder na presença do Senhor. É uma capacidade que nós não temos. Temos que nos apegar com o Senhor. Quando eu leio o verso 21, o Senhor diz assim, assim é aquele que para si ajunta tesouros, mas não é rico para com Deus. Então, algumas coisas param na nossa vida, mas eu não sou rico para com Deus. Aliás, o Senhor Jesus diz assim, não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntais tesouro no céu. Ele está falando literalmente da avareza, mas ele também está falando da nossa perspectiva de vida. Onde está a minha prioridade? Onde eu ponho a minha prioridade? Às vezes você fala assim para o irmão, irmão, você não veio na reunião, eu estava correndo atrás. Não, crente não corre atrás. Crente corre na frente. Atrás é que vem as bênçãos. Elas te alcançarão, as bênçãos é que vão te alcançar. Buscai o reino. Você pergunta para a irmã, por que seu filho não veio na reunião? Porque tinha aula disso, tinha aula daquilo, no dia seguinte não acordou para vir para a igreja, não acordou para vir para a escola dominical, não acordou para vir para os embaixadores do rei, não veio para os adolescentes, não veio para a juventude. Louco, essa noite pedirão a tua alma, que tu tens preparado, vai ficar por aí, vai ficar por aí, vai ficar por aí. Vai ficar por aí. Terceira coisa que eu aprendo quando eu leio sobre isso, irmãos, eu acho sensacional, é o seguinte, há uma possibilidade de redenção. Vou repetir, há uma possibilidade de redenção. Eu não li o texto, mas o verso de número 22 diz assim, disse, pois, aos seus discípulos. Aí ele não se dirigiu mais àquele homem, que ele estava contando a ilustração, virou para os seus discípulos. Olha para o irmão que está do seu lado. Jesus disse para os discípulos dele, você é um dos discípulos de Jesus. Ele disse assim, por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, nem quanto ao corpo, pelo que haveis de vestir. Irmãos, nós precisamos começar a entregar. Pedro diz assim, não andeis ociosos por coisa alguma. Começar a estar na presença do Senhor. Eu vinha para cá e ia me lembrando daquele hino, eu acho que é o 60 do cantor cristão. Será que é? Em nada ponho a minha fé. 66. Em nada ponho a minha fé. No sacrifício, no sangue do bom Salvador. E o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Continua dizendo, se lhe não posso a face ver, na sua graça vou viver.
em cada transe a suportar, sempre hei de nele confiar. Preciso pensar nisso, né, irmão? Há uma possibilidade de nós estarmos preparados. Não precisamos estar ansiosos pelo que havemos de vestir, comer. Não. Basta cada dia o seu mal. Precisamos ter uma vida diligente, objetiva, buscar, alcançar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Mas esse não deve ser o nosso moto condutor. Nosso moto condutor tem que ser a presença do Senhor, a santidade, a busca. Senhor, é isso que tu tens para mim, é isso que tu queres para mim, é assim que o Senhor quer que eu me conduza. Estar preparados. Quando eu leio esse texto e vejo que há uma possibilidade de redenção, o verso 31 me chama a atenção, irmãos, porque diz assim: buscai antes o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Lucas, de uma certa maneira, está registrando o que está em Mateus, no capítulo 6. No verso 33, quando diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Caminhar nessa dispensação sabendo que o Senhor é quem cuida de nós. Sabendo que se esta pergunta fosse feita para cada um de nós que aqui nos encontramos, nós saberíamos responder. Porque nós temos certeza de qual é a motivação da nossa vida. A nossa motivação é conhecer e fazer conhecido o nome do Senhor. A nossa motivação é estar no centro do querer, da vontade de Deus. A nossa motivação não é ajuntar tesouros na terra, mas ajuntar tesouros nos céus. A nossa motivação é estar preparados para nos encontrar com o Senhor. Eu vejo, irmãos, poucos pregadores pregando sobre esse texto, eu mesmo pouco prego sobre ele, e eu diria, talvez, que muitos de nós fujamos desse texto por causa da pergunta crucial, fatídica, objetiva que Jesus faz, dizendo assim: louco, esta noite pedirão a tua alma. E muitos de nós não queremos pensar em morrer. Pastor, dá para pular esse capítulo? Nós não pensamos nisso, mas isso, meus amados, tem que ser uma realidade na nossa vida. Não que nós vamos ser doentes. Não, de jeito algum. Mas não é uma verdade? Não é uma verdade? Você está preparado para se encontrar com o Senhor? Eu contei há pouco, no meio do sermão, aqui a história do jovem e do homem maduro, conversando sobre isso. E passado a conversa, o jovem dizia: eu vou fazer isso. E o homem perguntava: e depois? Depois eu vou comprar uma casa, e depois eu vou casar, e depois eu vou ter filhos, e depois eu vou trabalhar, depois eu vou juntar dinheiro, e depois eu vou me aposentar, e depois, bom, eu vou morrer, e depois? E depois? O que vem depois? O que vem depois? Esta é a grande discussão, que não se encerra aqui, pois ela continua. Você tem que estar preparado para se encontrar com o teu Criador. Isso é importante nós pensarmos. É importante nós estarmos buscando o Senhor enquanto se pode achar, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Se o Senhor fizesse essa pergunta para nós hoje, você estaria pronto para responder? Você estaria pronto para dizer assim: Senhor, eu estou firme na rocha, estou preparado. Nós vamos orar com os irmãos, mas antes de orar, nós vamos cantar um cântico. Eu vou pedir à pastora Veleda que nos ajude nesse cântico. Ela vai cantar as estrofes e nós vamos cantar os estribilhos. Ela vai nos conduzir. Nós vamos estar cantando com ela. Eu quero que você fique de pé. É um hino bonito, o hino do cantor cristão. É o hino de número 259.
Esse hino foi um hino que a minha sogra cantou. Cantou nos seus últimos dias de vida. E ela cantou isso olhando para a menina que era a ajudante dela. Porque a minha sogra era uma evangelizadora. Era uma mulher que gostava de pregar o evangelho, onde ela andava. Ao cantar, Veleda cantar, eu quero que você preste atenção na letra desse hino, para que de fato você esteja preparado para encontrar-se com o Salvador. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será do futuro teu lar? Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada a tua alma e não podes nunca ver o semblante de Deus. Só os crentes com corações limpos poderão ter o gozo nos céus. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora um caminho brilhante de luz. Você pode cantar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Hoje Cristo te quer libertar. Nós vamos orar agora. Mas eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Talvez, quando você ouviu a leitura do texto,
Depois você viu a exposição da mensagem. Deus incomodou você lá no teu íntimo. Estar preparado. Esta é a palavra de ordem. Estar preparado. Preparado para se encontrar com o Salvador. Isso é individualmente. Onde você está? Faça a sua oração. Diga para o Senhor: perdão, meu Senhor. Eu não estou preparado. Não me chames. Não me convoques à tua presença. Não estou preparado. Mas essa não deve ser a sua oração. Esta é a constatação. Mas a sua oração deve ser: Senhor, me perdoe. Eu não estou preparado. Mas vem com a tua graça, favor imerecido. Vem me salvar. Vem me dar a certeza de que quando eu for chamado à tua presença, estarei na tua presença. Pelo novo, pelo vivo caminho que é Jesus Cristo. Vem me salvar, Senhor. Eu abro o meu coração e te recebo nesta noite. Recebo a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Vem fazer morada em minha vida. Vem me dar paz. Vem me dar certeza que eu estou diante de ti. Se você faz esta oração hoje pela primeira vez, onde você está? A igreja está orando. Levante uma de suas mãos e diga: sim, pastor, eu oro assim nesta noite. Alguém, levante bem alto. Levante bem alto. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Lá na galeria, alguém. Levante bem alto. Aqui embaixo, na nave. Queremos orar por você. Saber que você está preparado para se encontrar com o Senhor. Deus abençoe. Da mesma forma, irmão, eu quero orar por aquele irmão que já é servo do Senhor, já é crente, mas tem sentido algo no seu coração e não está firmado ainda. Senhor, abençoa este irmão, esta irmã. Tira, Senhor, do lado onde está. Coloca os seus pés firmados, Senhor. Para quando tu convocares, não haja dúvida, mas haja certeza. Firma os passos, Senhor, diante de ti. Reconsagre a sua vida ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Diga para o Senhor: Pai, eu quero estar em tua presença. Talvez seja um jovem, uma jovem, um irmão, uma irmã, uma pessoa que ainda não tomou uma decisão para o batismo. Essa noite você deve estar na presença do Senhor. Eu quero orar com você, orar por você. E eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir à frente. Você que quer se colocar reconsagrando a sua vida ao Senhor, estar na presença do Senhor. Pastor, enquanto cantamos o estribilho, os irmãos vão vir à frente para que nós possamos orar. Se você quiser representar alguém da sua família, também pode vir. Nós estaremos orando por você nesse momento. Pode sair do seu lugar e vir. Meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte? Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Pastora, continue a cantar a primeira estrofe com os irmãos da galeria. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que
Amém. Nós vamos orar. Amanhã pode ser muito tarde. É hoje. É hoje. Este é o dia aceitável. Se hoje ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. O relógio de Deus é sempre hoje, não é amanhã. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por essa noite, por esse dia, pela palavra ministrada aos nossos corações, pela palavra de chamamento, de alerta, de aviso. Uma palavra, Senhor, tão dura, tão instigante, Senhor. Deus, que não haja nenhum espírito aqui, nenhuma pessoa, nenhum irmão que tenha renegado o teu chamado. Hoje é o dia da escolha. E nós oramos pelos irmãos que estão aqui à frente. Senhor, eu conheço alguns, sei, que vêm à frente pedindo talvez pelo marido, pela esposa, pelo filho, por sua vida mesmo. Senhor, algumas questões que ainda estão pendentes. Espírito Santo de Deus, não há pendência diante de ti. O Senhor não se preocupa com as questões da herança. Não, o Senhor passa por cima disso. Há coisas mais importantes, há coisas mais preciosas, há questões mais urgentes. O Senhor diz: esta noite pedirão, vão te convocar, e você está preparado. Senhor, dá-nos tempo, dá-nos disposição, dá-nos condição. Senhor, abençoa os filhos, abençoa os maridos, abençoa as mães, as esposas, os avós, os tios, aquele que está, Senhor, no caminho do erro, do pecado. Senhor, tem misericórdia. Senhor, vai lá, incomoda, Senhor, agora. Pai, tu me conduzes a orar neste momento por esta moça, Senhor, que está se prostituindo em nome de Jesus, Pai. Senhor, dá sabedoria aos seus pais para lidarem com essa tarefa. Senhor, a tua palavra nos chama a atenção disso. O Senhor nos mostra que não existem filhos perdidos na rua. Na rua não tem filho. Na rua só tem cidadão, só tem indivíduo. Filho é quando está dentro de casa. Pai, então, se os filhos estão perdidos, eles se perdem dentro de casa, dá-nos sabedoria para lidar com isso, Senhor. Abençoa os pais, agora, dá uma revelação vinda do alto. Enche-nos, Senhor, com teu Espírito, estratégias divinas, Senhor. Amor, compaixão sobre a vida. Senhor, e que nesta noite nós não estejamos segurando aquilo que teu Espírito Santo está ministrando ao nosso coração, mas que cada um de nós, inclusive os irmãos que nos assistem pela internet, que participam do culto pela internet, estejam sendo agora alcançados pela tua graça. Oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e a consolação do Espírito do Senhor sejam sobre todos quanto nesta casa estão, e sobre Israel de Deus por essa terra espalhada. Seja assim, Senhor, desde agora, para todos sempre. Amém e amém. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha és tua glória sobre Shekinah sobre nós, derrama tua Shekinah
sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama tua derrama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós, não conseguiremos ficar de pé. Tamanho é o teu poder sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Derrama tua Shekinah sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Tamanha é tua glória sobre nós. Jesus.